Você já escutou a seguinte frase: espero que você venha na minha casa. E você pensou, por que não é espero que você venha? Ou então a frase, se eu fosse rico, e você se pergunta, por que eles não falam se eu era rico? Bom, se você tem esse tipo de dúvida, é porque você ainda não sabe como utilizar o subjuntivo. E se você tenta fazer isso sem ter certeza de como utilizamos, você vai sempre achar que está andando no escuro e que está falando de maneira tentando acertar, né? Sem confiança, sem certeza. Bom, o grande segredo é que o subjuntivo não é difícil se você aprende do jeito certo. Ele não é uma lista de regras que você decora. Ele é um sistema de comunicação que organiza 3 níveis de incerteza. Quando você aprende esse sistema, fica muito mais fácil. Isso já existe no seu idioma nativo, mas em português a gente usa com mais frequência e de maneira mais específica, tá? Então eu vou te explicar como a gente fala aqui no Brasil usando o subjuntivo. Eu vou te mostrar de forma simples como usar os 3 principais tempos verbais do subjuntivo, tá? Você vai aprender a identificar o subjuntivo em frases e saber como e quando utilizar, para falar de forma mais intuitiva. Eu não vou ensinar para você conjugação nesse vídeo, porque a conjugação a gente aprende de maneira repetitiva, faz exercícios de gramática. Eu vou te ensinar o mais importante, que é saber quando e como utilizar o tempo verbal. Eu considero que o subjuntivo é o que separa estudantes intermediários de avançados. Então, se você aprendeu o subjuntivo, com certeza isso vai levar o seu português para outro nível. Bom, primeiro vamos entender o que é o subjuntivo, né? Por que ele existe? Por que a gente usa tanto no português brasileiro? Nós temos 2 principais modos em português. O modo indicativo, que expressa fatos, certezas, realidades, e o modo subjuntivo, que é usado para dúvidas, hipóteses, incertezas, desejos. Então se pergunte, se eu estou falando de uma realidade, se eu tenho certeza, eu uso o modo indicativo. Se é uma possibilidade, um desejo, uma hipótese, eu uso o modo subjuntivo, tá? Vamos entender o primeiro nível de incerteza do subjuntivo, que é o nível presente. Ele é utilizado para falar de coisas prováveis, então você usa quando você deseja algo no presente ou no futuro. Isso ainda não aconteceu, mas tem uma probabilidade, tá? Pensa na palavra weird em inglês. A gente usa ele para desejos, wishes, emoções, emotions, expressões impessoais, para requests, pedidos, né? E também para dúvidas. Então, se você lembrar dessa palavra weird, vai ajudar você a lembrar quando a gente utiliza o subjuntivo presente. Vou te dar alguns exemplos desse nível de incerteza. Quando eu falo, espero que você chegue a tempo, né? Não é uma certeza que você vai chegar a tempo, tem uma probabilidade, é um desejo, eu espero que isso aconteça. É importante que ele estude muito. Não é uma opinião, não é um fato, tá? Eu estou falando de algo geral, é importante, é uma expressão impessoal. Eu duvido que eles venham à festa. Então, expressa a incerteza. Tem a probabilidade deles virem, mas é uma incerteza, não é um fato. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal e baixe a transcrição desse vídeo, que eu vou deixar exercícios extras para você praticar cada tipo de subjuntivo. Vamos então para o segundo nível de incerteza, que é o subjuntivo imperfeito, né? O subjuntivo passado. Ele é utilizado para falar de coisas irreais, hipotéticas, tá bom? Então, quando falamos de situações imaginárias e improváveis, a gente usa muito com o se e usando também o tempo condicional. Por exemplo, se eu fosse rico, eu compraria uma casa. Então, essa é a estrutura mais utilizada com esse subjuntivo. Lembra que ele é mais irreal, ele não é muito provável. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria o mundo inteiro. Você imagina isso, é divertido imaginar, mas é improvável. Se eu pudesse, eu te ajudaria. Ou seja, é irreal, eu não posso te ajudar, não tem a possibilidade de eu te ajudar. Se nós tivéssemos mais tempo, nós aprenderíamos mais. É uma hipótese, mas você não tem tempo. Então perceba que sempre fala sobre essas coisas que são bem reais, tá? Lembra sempre do if, do se. Esse é um grande gatilho para utilizar esse subjuntivo, certo?
Vamos então para o terceiro nível de subjuntivo, o terceiro nível de incerteza, que é o futuro, que é uma condição para o futuro. Então, quando falamos de uma condição ou de um evento incerto no futuro, eu também utilizo com a palavra se e eu utilizo muito com a palavra quando, tá? Quando você chegar no Brasil, me mande uma mensagem, tá? Então, eu não sei quando você vai chegar, é uma incerteza de futuro, mas eu faço esse planejamento, é uma condição futura. Quando você chegar, você me manda uma mensagem. Se ele estudar muito, ele passará no exame. Então, é uma condição para algo acontecer no futuro. Se ele estudar, ele passará, ele vai passar. Assim que eu souber a resposta, eu te conto. Tá? Então, quando você pensa nesses três sistemas de incerteza, fica mais fácil em saber quando utilizar o subjuntivo. Primeiro eu preciso saber se eu estou falando de algo concreto, que é um fato, ou se é uma possibilidade. Se é uma coisa concreta, eu uso indicativos, tempos verbais do indicativo, presente, passado, futuro. Se eu estou falando de possibilidades, eu posso considerar usar o subjuntivo. E eu tenho o subjuntivo presente, passado, futuro, que são os três níveis mais utilizados. O presente para coisas prováveis, lembra da palavra weird. O subjuntivo passado para coisas irreais, hipotéticas, realidades muito distantes. E o subjuntivo futuro para expressar condições no futuro para que algo aconteça. Então não se esqueça, subjuntivo presente, ele é provável, pode acontecer. Eu uso palavras como espero que, quero que, é importante que, duvido que, espero que você chegue cedo, espero que você goste do vídeo. O subjuntivo imperfeito, ele é mais irreal, mais improvável, mais hipotético. Eu uso muito o se com condicional, é uma estrutura clássica que vai te ajudar. Como se, talvez, se eu fosse você, eu faria diferente. Então, essa é a estrutura mais irreal, tá? E o subjuntivo futuro é uma condição para coisas acontecerem no futuro. Quando eu chegar em casa, assim que chegar em casa, se você chegar cedo, quando você chegar, me avise. Uma dica final que vai te ajudar a saber quando utilizar o subjuntivo é você pensar, eu estou falando de um fato? Se sim, usa o indicativo. Se não, não é um fato, se é um desejo, uma hipótese, uma possibilidade, uma dúvida, você usa o subjuntivo e pensa qual dos três tipos você vai utilizar, qual dos três níveis de incerteza que você aprendeu nesse vídeo. Se você quer realmente dominar os tempos verbais do português, todos eles, do básico até o avançado, eu te convido a participar do meu programa Português Bem Falado. Ele ensina você não só conjugação e regras, mas sim como utilizar em contextos de fala, em contextos de comunicação, todos esses tempos verbais, tá? Tem um grupo começando em breve comigo, vou deixar o link na descrição com mais informações sobre esse programa e também outros programas aqui do Brazilian. Se esse vídeo te ajudou a finalmente entender o subjuntivo e saber quando utilizar de maneira mais intuitiva, não esquece de se inscrever no canal e deixar no comentário qual a sua maior dúvida com o subjuntivo ou as suas dúvidas de português no geral. Eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima!